para iniciarmos essa palavra, Salmos capítulo 39. Deus, Ele é maravilhoso, Deus é poderoso. Meu coração está muito alegre porque, como eu falo, a palavra do Senhor é uma palavra santa, é pura. Nós somos servos, nós temos que fazer a obra de Deus, nós temos que propagar cada vez mais essa palavra, porque é ela que salva, é ela que cura, é ela que liberta. Salmos capítulo número 139, a partir do primeiro versículo, que diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se passo a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabes muito bem. Podem tomar assento. Eu tenho como um título para essa mensagem: não fuja da presença de Deus, não fuja do objetivo, do propósito de Deus para a sua vida. E em cima disso eu quero meditar no livro do profeta Jonas. Deus falou comigo essa semana toda: Jonas, 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 e eu não entendia. E eu não preciso entender, eu preciso obedecer. E Deus manda falar o seguinte para a igreja: a história de Jonas. Jonas foi um profeta, filho de Amitai. Ele era profeta do reino do norte, do reino de Israel. E em um determinado momento Deus falou o seguinte: dispõe-te e vai até a Síria e prega para eles, porque eles precisam ouvir a minha mensagem, porque eles vão se arrepender, vão se converter dos seus maus caminhos. E Jonas ouve a palavra: olha só, Deus, o Eterno, aquele que formou os céus e a terra, aquele que pode tudo, aquele que mede os céus e a terra com a concha, ele mede a água toda dos oceanos. Esse fala com Jonas. E aí Jonas faz o quê? Tudo bem, Senhor. E Deus fala o seguinte: vai até a Síria. E a Síria fica ao leste de Israel. O que ele faz? Ele vai para a cidade de Jope, que é uma cidade litorânea, ou seja, beirada pelo mar Mediterrâneo, e pega um navio e vai para Tarsis, para o oeste. Olha só, Deus fala com o homem. Quem aqui não quer ouvir a voz de Deus? Quem aqui não quer ouvir Deus falar: filho, eu estou falando, faça isso diretamente? Não é por intermediários, não é um profeta que está trazendo a mensagem. O próprio Deus fala com Jonas: Jonas, dispõe e vai para a Síria. Aí Jonas pega o navio em Jope e vai para Tarsis, ou seja, está muito longe. Ele se aparta do que Deus manda. E aí, quando a gente se aparta do que Deus manda, da direção de Deus, o final é o quê? É problema. E no decorrer da palavra, no decorrer da mensagem, Deus vai falar comigo, vai falar contigo. Eu só peço que você se atente à palavra do Senhor e abra o coração, porque às vezes Deus fala, e às vezes Deus bate duro, e às vezes Deus é carinhoso. Quem sou eu para poder falar como é que Deus tem que falar? Eu não sei, nós somos canais. Mas vai Jonas e paga a passagem e vai. Pega
navio e vai para Tarsis pensando: eu vou para a Síria nada, tá louco aquele povo lá, um povo guerreiro, povo forte, povo duro. Se eu pregar a palavra do Deus de Israel lá, eles vão fazer picadinho de mim, porque a Síria era o povo, que Nínive era uma das cidades da Síria. A Síria era um povo muito forte, guerreiro, valente, era um povo de guerra, era um povo duro e que tinha os seus deuses. Então você ia pregar de um outro Deus, um Deus santo, um Deus puro. Mas os ninivitas, os assírios, já tinham vários deuses e que cada Deus tinha cada coisa horrorosa nos seus cultos. Então você tinha que falar das palavras de fazer muitas coisas erradas. E aí faltou para Jonas força, fé, ser homem de Deus mesmo, porque Deus não chama qualquer um. Deus não chama pessoas que são frouxas, que têm medo. Não, Deus chama pessoas que acreditam tanto no propósito da palavra de Deus, que as pessoas podem falar: essa é loucura. E pessoal, é loucura, mas Deus mandou falar, Deus garante. E Deus garante. E quando Deus garante que vai fazer alguma coisa, a gente não tem que se preocupar, a gente tem que ser obediente e fazer o propósito dele. Eu já ouvi um pastor meu falar, pastor João Navegante, falar que um com Deus é maioria. E eu acredito muito nisso. Mas ele não acreditou. A fé de Jonas devia estar assim, né? Ele era profeta, Deus falou que ele diretamente, mas ele mesmo assim fugiu. Ele quis a questão mais fácil, que é o quê? Vou me apartar bastante do Senhor, e lá, se der, eu falo com um com o outro. Mas no meio do caminho, Deus vai falar com ele: eu te chamei, tu tem propósito comigo, tu tem chamada comigo. E Deus está falando conosco. Nós temos propósito, você tem propósito, você tem chamada, você tem ministério. Qual é o ministério? Você sabe qual é o teu ministério. Às vezes você não sabe todo o teu ministério com Deus, mas você sabe que você tem um ministério, porque às vezes Deus vai desdobrando. É igual aquele papo numa folha, que vai dobrando. Deus às vezes desdobra uma parte da folha, e você vê: nossa, o ministério é grande. Deus, não, daqui a pouco, quando você estiver melhor, desdobra mais, ela vai aumentando. Daqui a pouco, quando você vê o tamanho do teu ministério, é porque hoje, às vezes, por conta da nossa capacidade de fé, Deus não mostra tudo, Ele vai mostrando aos poucos, porque Deus sabe o barro que Ele trabalhou. O olheiro sabe trabalhar com barro. Ele sabe que barro somos nós, se temos muita resistência ou pouca resistência. Então Ele vai aos poucos. Então, quando Ele falou, Ele chamou. E Jonas, no meio daquele navio, tranquilo, chegou até a dormir. E Deus fez o que? A tempestade acontecer naquele barco. E a tempestade mexe o barco para lá e para cá de uma maneira tão diferente, que até os marinheiros estão acostumados com isso. Uma coisa sou eu, estou no mar, daqui a pouco começa a balançar um pouco o barco, eu vou ficar desesperadíssimo, apavorado. Outra coisa é o marinheiro estar acostumado, mas mesmo assim eles ficaram preocupados, ou seja, era algo diferente, sobrenatural, e cada um foi buscar o seu Deus, para poder clamar, pedir socorro, porque eles sabiam que não era algo normal, era algo sobrenatural. Ou seja, quando começa a acontecer coisas sobrenaturais na nossa vida, coisas muito estranhas, muito diferentes do comum, comece a clamar ao seu Deus, comece a entender que não é a atitude da natureza, a atitude do homem, a atitude da economia, que é o presidente, que é o país tal, não, que é a doença. Se é sobrenatural, comece a entender que é algo que você tem que buscar a Deus. E aqueles homens começam a buscar a Deus, e o único que não busca ninguém é Jonas, deitado tranquilo, dormindo, em berço esplêndido. E aí sacode ele e diz: cara, tu está percebendo o que está acontecendo? Você não tem noção do que está se passando aqui? O barco está indo para lá e para cá, a tempestade. Clama o teu Deus aí também. Ou seja, muitas vezes, quando estamos fora do propósito de Deus, a gente fica como é que eu posso usar a palavra? Fica de um jeito tão zen, parece que estamos anestesiados. O bicho está pegando, as coisas, o céu está caindo, a terra está mexendo e você está tranquilão, está sem perceber as coisas. Por quê? Quando estamos longe da presença de Deus, perdemos essa sensibilidade. E aí sacodem ele, mas você é sacudido, porque você é chamado. E ele começa a clamar.
E aí ele falou, olha, vamos tirar a sorte para saber o que está acontecendo, olha só, pagãos, vamos tirar a sorte para ver se há uma revelação aí. E a revelação cai em Jonas, e aí ele vai e revela, não, olha só, sou eu mesmo, eu estou fugindo do meu Deus mandou fazer tal coisa, e eu estou fazendo outra coisa, e é por isso que está acontecendo tudo isso. Ou seja, quando você não está na direção de Deus, o barco da tua vida começa a mexer, e as pessoas que estão com você sofrem junto, não tem como. Então, se você ama a Deus, se você ama a tua família, se você ama as pessoas próximas de você, começa a voltar aos caminhos, começa a voltar a fazer o que você fazia antes, começa a voltar a ler, começa a voltar a ouvir um louvor, começa a pedir perdão. Nós temos que começar a ter um coração, mas um coração perdoador, um coração que não seja um coração duro, como o profeta Ezequiel falou, um coração de pedra, mas que Deus possa dar-nos novamente um coração de carne, possamos sentir mais. Hoje o irmão Elias falou algo sensacional na escola bíblica, que possamos ter essa empatia. Foi algo sensacional a escola bíblica hoje. Estive em casa com a minha esposa, foi maravilhosa, acrescentou e muito para nós. Então essa visão. E ele falou assim, Jonas falou assim, olha, vocês não merecem sofrer, me joga no mar. Ou seja, ele começou a entender que estava todo mundo sofrendo por culpa dele, porque ele não estava sendo obediente, porque ele não estava sendo correto com a chamada dele. Ou seja, às vezes o primeiro passo é isso, é reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. E aí quando ele é atirado no mar, acabou a tempestade. É algo automático, como se fosse o botão de ligar e desligar o mar. Parece muito como Jesus mandou o mar acalmar e o mar se acalmou. Por quê? Quando Deus manda, todo mundo obedece, os céus e a terra obedecem. E ele cai no mar. E é engraçado o seguinte, as pessoas falam assim, não, mas isso aqui é uma fábula. Eu acredito na palavra de Deus como um todo, e se Deus falou que um peixe engoliu Jonas, eu acredito que um peixe engoliu, porque era propósito de Deus. E é engraçado que lá no ventre do animal, Jonas começa o seu trabalho de arrependimento, que é um trabalho muito difícil para muitas pessoas, inclusive hoje, no mundo que a gente vive, onde ninguém precisa pedir perdão para ninguém. Você é desse jeito mesmo, é a minha personalidade. E aí não tem problema, é uma pessoa que entenda do jeito que eu sou. Não, mas Jonas começa a olhar para dentro de si, um olhar introspectivo, e começa a perceber as coisas. E é engraçado que o que ele falou, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Ou seja, ele fala o seguinte, Senhor, apesar de eu estar no erro, eu sei que o Senhor é um Deus benevolente. Eu gritei, o Senhor me ouviu. Deus sabia da benevolência, Jonas sabia da benevolência de Deus. E ele fala, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste-me subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ou seja, quando a sua alma está desfalecida, quando você está arrependido, contrito, como Davi falou, ele fala o seguinte, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Ele não estava no templo de Deus, mas ele já estava falando o que ia acontecer depois. No teu santo templo, quando o Senhor me tirar dessa situação, eu vou no teu santo templo e vou te adorar por gratidão. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor é o peixe, e este vomitou Jonas na terra. Ou seja, olha só, para algumas pessoas acontecem de forma gradativa os milagres, os momentos, mas com Jonas eu estou vendo que é tudo muito imediato, é tudo muito papum. Aconteceu, situação, já vem a consequência, e aí ele ora dentro do peixe. A Bíblia fala que ele fica 3 dias dentro do peixe, e depois até uma analogia com Jesus, ele fica morto 3 dias também.
Então assim, nada na Bíblia é por acaso. Ou seja, aqueles 3 dias de Jonas para ele reviver, para morrer naquele Jonas, medroso e pujão, e para que pudesse nascer um novo Jonas. E aí esse novo Jonas nasce e ele, agora eu vou para a Síria. E ele vai. E o que acontece? O peixe não o vomita na Síria, porque a Síria não era uma cidade litorânea. Tá? Eu adoro geografia, gosto de ver mapa e tudo mais. Ou seja, Israel fica beirando o mar, mas a Síria fica bem a oeste. Então é o seguinte, ele vai até a Síria, uma caminhada, não foi a pé, mas uma trajetória muito longa, e chega lá. E ele fala assim, tem que percorrer a cidade, são 3 dias para percorrer essa cidade, para poder pregar. E ele prega, e ele prega, e ele prega. No primeiro dia, o pensamento dele, no capítulo 3 já fala, que ele fala o seguinte, olha, em 40 dias a cidade vai ser subvertida. Porque qual é o pensamento de Jonas? E aí também há um ajuste de Deus com Jonas. Porque Deus mandou ele, agora eu vou lá, que eu vou pregar, porque Deus vai descer fogo, Deus vai castigar os ninivitas, né, os assírios, e vai acontecer, Deus vai fazer cair fogo do céu, aquele povo é um povo idólatra, aquele povo não presta e tudo mais. Esse é o sentimento de Jonas. Rodrigo, Jonas sentiu isso da Bíblia, ele vai falando aqui. E aí, ele fala, em 40 dias mais ou menos vai ser subvertido, ou seja, vai ser toda arruinada a cidade. Mas algo acontece. Porque é o seguinte, a pregação do Evangelho ela nunca vai ser vã. Os ninivitas, os assírios se arrependem, usam todos os panos de saco. O rei lá da Síria também, ele promove um jejum e fica todo mundo humilhado diante de Deus. Deus olha aquilo e Deus fica maravilhado, fica feliz. Porque a Bíblia fala o seguinte, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel não tem. Deus tem prazer na morte do justo, porque ele vai para o Pai. Do ímpio não. Deus dá tempo, quer dar tempo para que ele se arrependa, mas tem hora que não dá. E esse povo todo se arrepende, uma atitude de arrependimento, uma atitude que mexe com o coração de Deus, uma atitude que Jonas teve que aprender dentro do ventre do animal, debaixo dos mares. E aí o engraçado é o seguinte, o sentimento de Jonas, viu Deus o que fizera, como se convertera do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe fazer, e não fez. No 4, com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou a Deus e disse, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ou seja, ele não gostou muito não de Deus ter se arrependido, de Deus ter perdoado o povo. Ele falou, por isso que eu fugi. Tu é um Deus muito bom, tu é um Deus muito misericordioso, por isso que eu fugi, sabia que o Senhor me perdoar. Ou seja, Jonas ainda precisava aprender alguma coisa. A bondade de Deus não é algo ruim não, porque ela também nos atinge, porque nós precisamos às vezes se sentir acima dos assírios. E aí o seguinte, e disse o Senhor, é razoável a tua ira? Uma pergunta. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ele fez uma redama, e repousou debaixo dela, e a sombra até que aconteceria a cidade. Ele ficou de longe, vou ver o que está acontecendo com essa cidade. A Bíblia fala que nasceu uma árvore, uma borboleta, e cobriu ele, porque Deus teve misericórdia, porque era muito sol. Então, um refrigério para Jonas, mesmo ele dando uma de mais justo do que Deus, ele queria ser mais justo do que Deus, e às vezes é um pecado que acontece muito conosco. Nós queremos que Deus seja mais implacável, que Deus não perdoe, que Deus castigue. E aí é um momento que a gente passa da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso porque Ele analisa a situação toda. Às vezes a gente quer que Deus seja um pouco mais rigoroso, porque
que a gente vê é só metade da história. Então, se Deus está sendo misericordioso, agradece, mesmo que você não entenda, porque nós não conhecemos o profundo do coração do homem. Às vezes, não, Deus vai lá e desce a espada e faz, acontece. E Deus não, às vezes Deus, como com a gente acontece isso? Às vezes a gente fala, Senhor, eu mereço isso e aquilo, eu fiz, eu errei. E aí vem uma palavra de conforto, de carinho, e a gente fala, não mereço isso. Sabe por quê? Porque a graça é um dom que a gente não merece. A graça de Deus é isso. E aquela borboleta cobre ele, as folhas são maravilhosas. E ele fica, que beleza, agora sim, agora estou bem, agora estou em paz aqui, observando o que vai acontecer com essa cidade. Mas Deus no dia seguinte já faz o verme nascer e comer a árvore seca. E aquela árvore acaba caindo, e aí a sombra que ele tinha, que o profeta tinha, ou seja, o refrigério que ele tinha ali, ele já não tinha mais. E ele fica demais irado com isso. E ele fala o seguinte, Deus, por que essa planta, por que ela caiu e tudo mais, como é que pode? Aí Deus falou assim, olha, você tem tanta misericórdia de uma árvore, de uma planta, porque ela te dá a sombra, ela te traz algo muito bom, mas você não teve misericórdia de toda uma cidade que se arrependeu, que se ajoelhou com pano de saco, fez jejum. Ou seja, você não aprendeu ainda o que é fazer uma missão, o que é a vida, o que é uma aula para mim. Eu sou um Deus que amo. Eu não sou um Deus vingativo. E Jonas aprende com Deus. Sabe por quê? Muitas vezes a gente está querendo as coisas só que nos interessam. E o outro, não é assim, meu Deus. Deus se importa com todos. Deus quer que todos, aquele que está lá fora, enchendo a cara, aquele que está lá na esquina fazendo alguma coisa de errado, Deus quer que esse também usufrua do que a gente está usufruindo aqui. E se a gente não entende que ele lá, que está lá, cometendo os pecados, as piores atrocidades, também pode se tornar um de nós, pode vir e mudar a vida, nós precisamos nos converter de novo. Porque senão nós não somos legítimos representantes do Senhor aqui na terra. Porque uma vez foi conosco. Uma vez você foi tirado de alguma coisa. Você passou para o time de Deus. Ah não, eu nasci na igreja. Beleza, você nasceu na igreja, mas filho de crente não é crente. Uma hora você se decidiu por esse Deus. Quer seja tardio, quer seja muito novo. Porque a decisão é individual de cada um. Não sou eu que vou levar a minha filha para o céu. É a atitude dela. E tomara, eu vou somente mostrar o caminho. Mas a decisão é completamente dela. Que ela tem um encontro com Deus. E aí sim ela vai sentir o que eu sinto. O que nós sentimos. A presença do Senhor. E para poder avançar nessa mensagem, falando de árvore, falando de sombra, eu quero fazer uma reflexão bem curta sobre quando os discípulos estavam naquela eminência que Jesus estava começando o seu ministério. E um discípulo chegou e falou: olha, nós encontramos, olha o livro de João, logo no início. Filipe fala para Natanael: olha, nós encontramos aquele que Moisés falou nas Escrituras. Aí Natanael: mesmo? Ele é o Jesus de Nazaré. Aí Natanael falou assim: de Nazaré pode vir algo bom. A gente conhece as Escrituras, a gente sabe que não é de Nazaré que vai vir o Messias, é de Belém. Ele vai nascer em Belém, Belém é fraca, pequena demais para figurar as cidades. Aí vem ver, vou discutir não, é melhor você ver e conhecer. E aí quando chega lá, Jesus olha para Natanael e fala o seguinte: eis aí um verdadeiro israelita, que não há dolo, que não há pecado, que não há erro. Aí Natanael olha: de onde tu me conhece? E Jesus olha e fala para ele assim: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Quando ele fala isso, liga uma chave na cabeça de Natanael. E ele adora ao Senhor. Aí o que Jesus falou? Que segredo tem por trás disso aí?
que ligou uma chave em Natanael. Porque Deus, Jesus, ele é muito isso. A gente vem, a gente